Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jeff, você está no canal Jeff Sports Bet. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar um jogo da MLS que vai acontecer nesta quarta-feira às 11h30 da noite no horário de Brasília, que é o jogo entre Portland Timbers versus New York Red Bulls. Mas antes, primeiro eu gostaria de agradecer você. Se você está assistindo pela primeira vez um dos meus vídeos, meu muito obrigado. Eu espero que a análise que a gente fizer aqui juntos agora seja de muito valor para ti, que te ajude nas suas conclusões dos jogos. E se você costuma vir no meu canal, você sabe, muito obrigado por prestigiar. É muito importante seu feedback, sua curtida, seus comentários para mim são de muito valor. Gostaria de mandar um abraço especial ao Thiago, meu colega lá de tempos de escola, lá do José Alvim, e tem uma turma lá que também depois do Major. Mandar um forte abraço aí pro pessoal de Atibaia. É onde eu cresci boa parte do meu tempo da minha vida aí. Então, mandar um abraço a todo mundo aí. Tá bom? O Thiago fez uma pergunta, uma consideração pertinente hoje no grupo. Eu vou aproveitar. Vou analisar de uma maneira diferente, porque às vezes você está vendo meu vídeo e é a primeira vez que você tem um contato com as apostas esportivas. Talvez você escute as apostas esportivas e pense que é um mercado de jogo de azar. E não é, gente. Eu não sou mafioso, sou uma pessoa normal, entendeu? Isso para mim é um investimento, tá? Então, uma hora, tem outros canais que falam muito bem disso, mas não tem nada de jogo de azar aqui, eu não fico chutando o resultado não. Isso aqui tem uma análise, nós vamos fazer junto agora. Esse jogo do Portland Timbers aqui vai ser bem legal, estou com as minhas anotações aqui na minha tela. Para começar, eu vou deixar aqui embaixo alguns links relevantes que eu uso nas minhas análises. O primeiro link é da Academia das Apostas. Tá? Eu considero ela um excelente site. Foi uma iniciativa, acredito, inicial foi do senhor Paulo Rebelo, que isso é um dos melhores, a meu ver, um dos melhores apostadores que tem, os melhores operadores que tem no mundo, né, das operações de trading esportivo, de apostas esportivas. O cara é um gênio, eu tenho como referência, assim como eu tenho outros aqui no Brasil também, como o caso do Danilo Pereira, como de outros grandes aí que tem nomes e outros que estão surgindo, que são sensacionais. Eu tenho muito que aprender com eles. Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos ao jogo? Então, primeira coisa que você vai fazer, seja se você está pela primeira vez entrando em contato com o mercado de aposta, é clicar no link aí embaixo, dá uma rola aí embaixo, eu espero. Procura aí, link, o jogo que eu estou analisando, tem um link embaixo, lá onde está as estatísticas. Acessou? Então você abriu a página da Academia das Apostas, vai estar lá o jogo Portland versus New York. A primeira coisa que eu levo em conta, obviamente, depois das informações básicas, que ele fala 18 de setembro, 11h30 da noite, é confronto direto dos últimos 3 anos. Aí você fala, nossa, mas isso tem muito a ver? Pode ter a ver, ainda mais se o time não teve mudança de técnico, se o time tem o mesmo padrão de jogo, coisa que não acontece muito no Brasil, né? Mas em outras ligas acontece. Então, verificar, por exemplo, a gente olhando aqui, confronto direto dos últimos 3 anos, vai estar do lado direito aí. Dá uma olhadinha. Você vai ver que o Portland leva uma certa vantagem. Ele venceu 2 vezes o New York. Numa foi num amistoso na casa do New York, a outra foi jogando em casa, entendeu? E quando perdeu pro New York, uma das vezes perdeu os últimos jogos, aí foi no dia 10 de março de 2018, ele perdeu de 4-0 na casa do New York. Isso é só pra você ter uma noção. É uma coisa que eu uso como padrão principal, tá? Algumas casas tendem a pesar muito isso na hora que fazem as suas cotações. Descendo mais um pouquinho, você vai encontrar assim, últimos 10 jogos em todas as competições. Isso é bom, eu costumo olhar sempre o último jogo. No caso aqui, Portland versus DC United. O Portland jogou em casa e perdeu para o DC United. Aliás, o DC United sentou no resultado, né? Sentou mesmo no resultado. E do lado do New York, ele foi em Seattle e tomou uma sacolada de 4-2 dos Sounders. Então as duas equipes estão vindo de derrota. Quando você pensa nisso, você fala, bem, elas vão querer reverter a situação. E aí você pode chegar a uma conclusão melhor, sabe quando? Vou falar para você. Aqui, ó. Quando você vê aqui, classificações nesta competição.
O Major League Soccer é dividido em conferências. Então, numa das conferências está o New York e na outra conferência está o Portland Timbers. Por que esse jogo, a meu ver, ele é interessante? Se você olhar bem na tela, você vai ver que do 1 até o 7, e dos lados, sempre está marcado de verde. E esse 1 até o 7 nada mais é que a linha classificativa para os playoffs, que é a outra fase da Major League Soccer, é a fase final, vamos dizer assim. E a gente vê aqui que New York, por exemplo, na conferência dele, ele está com 41 pontos. Logo atrás dele está o New England com 40. Se a gente pensar bem, tem o Montreal com 37, ou seja, se o New York perder, ele pode sair dessa zona de classificação do playoff, certo? E isso é complicado com a equipe. Aí vem aquela pressão de bastidor depois em cima deles. E do outro lado, na outra conferência, está o Portland, que está em sétimo. E que se perder, o Dallas está logo atrás, ele pode sair da zona de classificação do playoff. E isso é complicado, dado os próximos compromissos de cada uma das equipes. Então, só por aí você já chega à seguinte conclusão. Tá, eles não podem jogar sentado em resultado. O New York sabe que se perder pode sair fora, e o Portland, se perder, pode sair fora. Então, o que você começa a pensar? Se você fosse o técnico de uma das equipes, fala, poxa, esses caras vão trabalhar, pelo menos o New York vai ser o visitante? Não, eu não vou deixar. Vamos trabalhar pelo menos o empate, né? Não posso perder esse jogo. Se eu vencer, é lucro, é melhor. Tá certo? Então, por aí você já começa a construir mais ou menos a motivação como vai estar das equipes. Eles sabem que se perderem, então você tem isso na cabeça, eles sabem que se perderem, pode sair da zona de classificação de playoffs. Ok? Memorizado isso? Até aqui tá complicado? Não, tá tranquilo. Vamos em frente? Aí, descendo, nós temos assim, todos os jogos na condição casa fora. Na coluna de cá, o Portland Timbers, que é a equipe da casa dessa partida. Aí você vê aqui todos os jogos da Major League Soccer dessa temporada do Portland em casa, como que foi o desempenho dele. E nós vemos que na última partida ele perdeu para o DC United, porém ele não está tão ruim assim. Afinal de contas, ó, foram desses últimos, se a gente olhar só os últimos 5 jogos, 3, 4, 5, não está muito legal, né? Foram 3 derrotas e 2 vitórias. Né? Tá, esses últimos 1, 2, 3, 4, 5, esses últimos 5 jogos aí, o Portland deu uma oscilada para baixo. E aí você fala, mas por que ele oscilou? Vamos começar a olhar aqui. Ele perdeu para o 3º lugar, por 0-2. Perdeu para o Sounders, que é o 2º. E perdeu para o DC, que é o 5º. Então, na maioria das derrotas dele, e a outra derrota dele foi contra o Los Angeles FC, na primeira rodada dele jogando, no primeiro jogo dele em casa, ele perdeu para o Los Angeles FC, que é só a melhor equipe do campeonato. Então as derrotas até são aceitáveis, vamos dizer assim. Certo? Vamos dizer, de certo ponto normais. Ok? Se você for para a coluna do outro lado, a gente tem o New York Red Bulls. E aí nós vemos que o Red Bulls, ele oscila muito, mas ele, de certa forma, não está muito legal. Né? Vamos ver as derrotas. Olha, ele perdeu para o 11º lugar, que era o Houston. Ele perdeu, vamos ver por mais quem ele perdeu aqui. Ele está em 6º na classificação dele. Vamos ver. Olha, ele perdeu para o 9º lugar. Ele perdeu para o 7º lugar. Ele perdeu para o 2º, vamos considerar normal, vai. Jogando fora de casa. Mas perdeu para o 11º de goleada. Então, ele está mais irregular como visitante. Ele não está tão legal como visitante. Resumidamente, ele tem... Nós temos de um lado um Portland que em 13 jogos, jogando em casa, teve 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Vamos considerar que é bom, é positivo. Lembrando que as derrotas, tirando uma que foi do DC United, podemos considerar algo normal. Porque perderam para equipes superiores, certo? E do outro lado, nós temos o New York Red Bulls, que em 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Você vê que ele tem mais derrota do que
a vitória e o empate somados. Então a campanha dele não está muito legal como visitante, certo? Outro detalhe interessante aqui, dentro da Academia das Apostas, é que você tem logo abaixo assim, análise classificativa do adversário na condição casa fora. Eu vou fazer um vídeo com imagem da tela disso para explicar melhor isso, mas eu olho muito isso. Que é qual o comportamento da equipe do Portland quando joga com equipes de mesma zona de classificação do New York. Então nós temos o New York em sexto. Eu vou falar meio por cima aqui, depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês aprenderem a ler essas estatísticas que são ricas. Dentro da Academia das Apostas, elas são ricas demais. Então nós temos o New York, ele é sexto lugar. Qual o comportamento do Portland quando joga com equipes da mesma faixa de colocação que o New York? Nós temos aqui 2 vitórias e 1 derrota. Tá? E qual o comportamento do New York quando joga contra equipes de mesma zona de classificação que o Portland? A zona de classificação do Portland é 7º lugar. Se a gente olhar aqui, ele tem 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É de regular para ruim. Nisso você pode pensar, se não for por outros fatores, o Portland tem vantagem, certo? A princípio sim, vamos mais a fundo. Você descendo mais, você vai ter média de gols. Então, por exemplo, ó, os jogos do Portland em casa, 62% acontece em um over 2,5. Já do lado do New York, 67% também, over 2,5. É interessante essa informação para você saber em qual mercado você vai entrar. Entendeu? E é bom você olhar também assim, média de gols marcados por jogo e média de gols sofridos. Por exemplo, o Portland, ele faz 1,85 gols por partida e sofre 1,15. O New York Red Bulls faz 1,47 e sofre 2. Olhando para esses números, com exceção desse 1,15, se esse 1,15 de gols sofridos do Portland tivesse em torno de 1,30, 1,40, eu cravaria mais o ambas marcam. Não é o caso de momento. Então, eu cravaria mais o ambas marcam nesse caso. O ambas marcam aqui considero arriscado. Mas se você vê valor no jogo, se o jogo estiver aberto, como eu espero que vai estar, dadas as condições que a gente já conversou, vai ter muito valor. Tá bom? Tem uma coisa muito rica mais abaixo, que é momento dos gols. Você vai ver um gráfico que está oscilando entre verde e vermelho os tracejados. Verde é quando faz gol, vermelho quando sofre. E aqui ele te mostra onde foram os momentos do jogo, os blocos de momento do jogo que a equipe fez mais gol ou sofreu. Isso é importante quando você está analisando, porque tem equipe que tem um padrão. Tem equipes às vezes que passa o primeiro tempo é 0-0, que você fala, esse jogo vai acabar empatado, é 1-0. Chega no segundo tempo, é 4, 5 gols. Então, eu daria um pouquinho de atenção nisso aqui, certo? Aqui nós temos uma informação importante. Em todos os jogos do Portland em casa, em 8% acabou 0-0 no HT. HT que é até o intervalo. E quanto ao New York, jogando fora de casa, ao intervalo, em apenas 20% dos jogos acabou 0-0 no HT. Por aí dá para eu ter uma base de percentual do que pode acontecer na partida. Próximo passo, vai estar o outro link aí, que é o acessar o site da Major League Soccer, que vai estar aí embaixo. Por que eu acesso o site da Major League Soccer? Muitas das vezes, você vai encontrar informações como desfalques e alguma outra informação que às vezes você vê na notícia. Por exemplo, teve um jogo que nenhum lugar deu que o Ibrahimovic não ia jogar. Onde eu encontrei essa informação? No site da Liga. Então o site da Liga está aí embaixo também para você analisar. Eles não estão dando muita informação de desfalque aqui. Não passaram informação, não foi confirmada a escalação, nada. Talvez com a proximidade do jogo aconteça. Qual uma dica que eu posso deixar para você? Procura conhecer os jogadores, ver quais são os importantes, entendeu? Quais são que tem papel principal na equipe, entendeu? Como que você determina isso? Você pode determinar, é muito subjetivo, mas uma das maneiras que pode ser bem legal é faz um comparativo, tá? Procura ver, por exemplo, qual o melhor jogador do Barcelona? É o Messi.
Quando o Messi não joga, qual o comportamento do Barcelona? Não estou dizendo para você comparar os caras com o Messi. Tá? Então o seu padrão de jogador é Messi. Tá, aí você vê, por exemplo, no Los Angeles FC. Qual a importância de um Carlos Vela estar jogando? O Carlos Vela que é um dos artilheiros do campeonato, é um dos principais jogadores. Ah, o Carlos Vela não vai jogar. Qual a influência disso aí? O cara é bom em assistência e finalização. Bem, isso aí pode afetar gols? Pode. Onde você vai buscar esse conhecimento? Site da liga. Estuda o site da liga. Não faz de cabeça, estuda o negócio. Tá bom, gente? Basicamente é onde eu tiro essas informações. Aí eu junto tudo isso, pego também os históricos, né? Analiso a roda, como que foi o campeonato passado, qual foi a média de gols. Eu olho vários fatores que você encontra no Soccer Stats, que eu vou deixar também o link aí embaixo, onde você pode puxar. Já vou deixar direto na área da liga, da Major League Soccer, para você tirar essas informações de valor. Diante disso eu precifico. E para meu ver, esse jogo, não delongando que o vídeo já tem 15 minutos, a meu ver, é um jogo para 3 gols. Tá? Eu não penso que as equipes vão ficar retraídas, porque as duas precisam buscar resultado. Então, é um jogo para 3 gols. Eu enxergo um jogo assim para pelo menos 3 gols. Ambas marcam, a meu ver, com 62% de chances de acontecer. Né? A meu ver, isso. Ao mesmo tempo que eu entendo que vai ser um jogo bem aberto, eu acho que as defesas não vão vacilar tanto. Mas, para mim, eu precifico a 62%. Gol HT, gol, ou seja, gol até o intervalo do jogo. Em 86% de jogos, como esse, desse padrão, vai acontecer. A meu ver, dado a situação do Portland, em comparação ao New York, e o seu desempenho como visitante, o Portland jogando em casa, e dadas as necessidades, eu acho que vai valer o fator casa, e a meu ver o Portland tem pelo menos aí 53% de chances de vencer essa partida. Tá certo? É assim que eu analiso o jogo. Tem outros fatores que eu leio? Tenho, eu estudo outros fatores. Outro dia eu faço com mais calma, o vídeo já tá longo. Espero que eu tenha te ajudado. Eu vou estar operando nesse jogo. E tem um detalhe, se você segue, vai estar meu link do Instagram aí. Eu vou postar minhas entradas. Todas as entradas que eu fizer nesse jogo eu vou postar. Eu vou chegar lá, vou postar a entrada. Vou fazer a entrada e vou postar. E vamos ver como que vai dar. E cada entrada que eu postar depois eu justifico por que eu entrei naquela entrada. Tá certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo, me desculpa, ele foi bem longo, mas era um jeito de eu explicar como se analisa algumas coisas, alguns fatores que eu olho, para chegar às minhas conclusões. Tem mais, ao tempo a gente vai explicando. E eu espero que tenha tido muita valia. Espero que você tenha bons greens nesse jogo. E, mais importante, tenta acessar o site da liga que eu estou deixando aí embaixo, pelo menos umas 2 horas antes do jogo. Verifica se vai ter desfalque. Vê quem é o jogador. Eu vou informar no Instagram se eu ver alguma coisa lá, porque isso pode afetar no resultado e no favoritismo que eu estou dando aí pro Portland para essa partida. Mesmo que leve, mas estou dando. Tá certo, pessoal? É isso. Espero que vocês gostem, tenham curtido aí o que eu comentei sobre o vídeo. Se você não é assinante, não é inscrito no meu canal, se inscreva. Curta, dê um joinha. Se não gostou, dá um dislike, não tem problema. Eu tô aqui para aprender como vocês também. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço. Eu volto no fim de semana para falar da rodada da Major League Soccer. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!